Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 27 de fevereiro de 2018, nós estamos falando aqui de Miami, nos Estados Unidos, é isso aí, tô tirando uns dias de folga aí, vou fazer um vídeo aí pra vocês curto e rápido, vou ali pra fora da casa ali, curto e rápido aí pra gente falar sobre imigração, beleza galera? Então, um leitor chegou lá no blog esses dias aí, acho que ele é até novato lá, comentou as primeiras vezes lá, comentou lá, perguntou sobre o que eu achava de Portugal, por que eu não imigrei para Portugal, o que eu estava fazendo na Alemanha. Eu mandei alguns vídeos para ele lá e tal, mas ele me fez umas perguntas até legais, que eu vou tentar responder aqui via vídeo, aqui, talvez seja útil para outras pessoas, né? Então ele me questionou, o primeiro ponto foi sobre por que eu optei pela Alemanha e não por Portugal. E aí eu vou colocar os pontos de por que eu escolhi a Alemanha, e vou falar um pouco também, de modo geral, aí sobre países, né? Alguns países que eu já passei por algumas experiências neles e tal. Vou sentar aqui. Aí fica melhor pra gente bater um papo. Olha quem que tá ali, ó. Olha o bichão ali na ponta. Deixa eu ver se dá pra filmar aqui. Olha lá, ó. Olha o tamanho do bicho. Aqui em Miami eles são meio doidos, cara. Eles colocam umas plaquinhas assim no quintal da casa, falando tipo como se fosse assim, cuidado, não pise na grama. Só que na verdade é tipo perigo, alligator. Pô, esse dia eu tava saindo no quintal aqui, eu vi parecia um mini jacaré o troço, velho. Caraca, malandro. Pô, me caguei tudo. Tive que trocar até a fralda. Mas vamos lá. O leitor perguntou por que eu não havia imigrado para Portugal. Eu já comentei isso em alguns vídeos, mais ou menos por alto, mas vamos deixar aqui claro aqui dos pontos positivos e negativos em Portugal. E eu vou falar também de alguns outros países, beleza? Então vamos lá. A Alemanha eu optei por ela porque eu tenho uma filhinha pequena, a Laurinha. Quem me acompanha lá no Instagram, aquela galera que não me segue lá no Instagram lá, porque eu geralmente estou postando algum conteúdo no Instagram mais pessoal, boto foto do meu dia a dia. Sempre a Laurinha tá aparecendo por lá no Instagram, né? Galera que me acompanha lá sabe quem é a Laurinha. Então eu tô com a Laurinha pequenininha e tal, e ela vai crescer naturalmente ali dentro do país e ela precisa de um local com uma boa oportunidade de emprego, com um bom mercado de trabalho, boas escolas, etc e tal. E Portugal, ele é muito deficiente nesse ponto. Principalmente, não falo nem na questão de escola, não. Falo mais na questão de oportunidade de trabalho. Porque você vai e migra para Portugal. E aí você tem lá, seu guri começa a crescer lá. E aí, chega na hora de entrar no mercado de trabalho, meu amigo. Se ele quiser ganhar dinheiro de verdade mesmo, ele vai ter que sair de lá de Portugal. Porque o salário em Portugal é muito baixo, entendeu? A renda salarial lá é muito, muito baixa. Então, assim, a Alemanha ali, sem dúvida nenhuma, naquela região ali do bloco europeu, é o melhor país para você poder viver, né, criar seus filhos, vamos dizer assim, a nível de oportunidade de emprego, tá, gente? Não confunda as coisas não, oportunidade de emprego que eu tô falando. Então, assim, ele é o país com mais indústrias, praticamente você se forma na faculdade, você já entra no mercado de trabalho, já arrumando emprego. Você tem ideia, minha esposa está fazendo um curso de logística. No Brasil, logística, você não ganha muito dinheiro. Pô, mas lá em Portugal você começa a ganhar, lá na Alemanha você começa ganhando 3.500 euros o seu salário inicial, tá? 3.500 euros, dá o quê? Quase 10 mil reais. Não é um salário ruim, assim, entendeu? Vamos dizer. E depois você pode ir para 5 mil euros se você fizer ali, depois que você vai evoluindo na carreira. Então, assim, de modo geral, o salário médio na Alemanha é muito melhor do que em Portugal, entendeu? Então, seu filho entrando numa carreira, não vou falar logística, logística não é assim, uma carreira top, vamos dizer assim, né? É uma carreira mais básica, né? Mas se você criar seu filho ali, ele for fazer uma medicina, se bem que medicina não dá tanto dinheiro assim na Europa, né? Mas se você for fazer um direito, por exemplo, direito é bem visto lá na Europa. Ele tem chance de ganhar muita grana, entendeu? Então, assim, na verdade eu tô trabalhando para ela não precisar de fazer esse tipo de coisa. Ela vai, se ela quiser trabalhar de pintora, de escrever livro, coisa que não dá dinheiro, virar músico, ela vai poder ser. A ideia é, tipo assim, ela tem a independência financeira dela. Mas enfim, de modo geral, assim, se você seu filho precisar de entrar no mercado de trabalho alemão, é muito mais fácil do que ele entrar no mercado de trabalho português. Então, esse daí é o principal fator que me fez ir para a Alemanha e não escolher Portugal. Agora, todo o resto, eu vejo apenas pontos positivos em Portugal, tirando esse único ponto negativo. Tem um outro, na verdade, que é a questão da infraestrutura. A questão do transporte público em Portugal é muito ruim, deficitária.
Mas aí eu não vou nem culpar Portugal por isso, porque de todos os países que eu visitei até hoje, os únicos dois que eu falo assim, que tem uma estrutura de transporte pica mesmo, que eu falo assim, caralho, é foda a estrutura de transporte desse país, foi a Alemanha e Japão, meu amigo. O resto, tudo que eu fui, sempre teve uns probleminhas ali na questão de transporte. E vou colocar aí Londres, vamos dizer assim, Londres e Nova York, porque são metrópoles, aí tem um sistema de metrô ali, mas às vezes acaba que você não consegue ir em tudo quanto é lugar com o metrô, entendeu? Não é igual a Alemanha e o Japão que você faz tudo com transporte público se você quiser. Então assim, não vou nem culpar Portugal por isso. Você vê aqui, por exemplo, a própria Miami aqui, a primeira coisa que eu tive que fazer quando eu cheguei aqui foi alugar um carro, que não tem transporte público. País subdesenvolvido é assim mesmo, não tem transporte público. A galera que gosta dos Estados Unidos aí vai brigar comigo. País subdesenvolvido não tem transporte público. Aí os caras vão ficar bravos comigo depois que eu falo isso aí. Mas brincadeira, galera. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Mas a primeira coisa que eu tive que fazer aqui foi alugar um carro. Não tem transporte aqui, entendeu? É muito deficitário. Então, assim, eu não culpo Portugal por isso, tá? Porque isso aí, de modo geral, são exceções que tem transporte público bom. Então, vamos culpar apenas a questão das oportunidades de emprego para o seu filho. No caso, se você tiver uma criança, né? Se você for um adulto, e aí, depois eu vou entrar nesse ponto, mas isso daí seria o principal ponto negativo. Agora, os pontos positivos que eu vejo de Portugal: o custo de vida lá é mais baixo, você vai gastar muito menos vivendo em Portugal do que vivendo numa Alemanha, vivendo aqui nos Estados Unidos, vivendo numa Londres, enfim. Cara, não tem nem comparação. O custo de vida em Portugal é muito baixo. Você vê aqui, ó, eu vim aqui, dessa vez que eu vim nos Estados Unidos, eu passei a ter uma noção melhor, porque eu sei agora o preço de tudo na Europa. Então eu sei quanto que eu pago em todos os alimentos lá na Alemanha e em Portugal, eu lembro isso tudo de cabeça. E aí deu pra me comparar aqui com os Estados Unidos, cara. O custo aqui é muito mais alto, velho, do que a Europa, pra si. Eu tô falando a nível de alimentação, tá, gente? Supermercado, vai fazer compra no mercadinho lá. Aqui é muito mais caro, entendeu? Vou te dar um exemplo clássico aqui. Tudo bem que eu tô numa cidade aqui meio que turística, vamos dizer, mas a diferença é mais de 50% da Europa. Eu acredito que se você for para outra cidade aqui, você não vai ter uns 50% de desconto, entendeu? Não vai ser metade do preço. Vai reduzir talvez uns 20% por aqui ser turístico. Mas, por exemplo, Rexona aqui, eu vi na prateleira R$ 5,89, sem o imposto. Sem o imposto, que é 7% aqui na Flórida. $5,89 o Rexona. Eu compro esse mesmo Rexona lá na Alemanha por €1,13. €1,13, cara. O euro é $1 e um pouquinho, entendeu? Então, assim, é uma diferença muito grande. E queijo ralado, por exemplo, outro exemplo, eu pago €1,99 na Alemanha. Aqui em Miami tá quase $5 um queijo ralado. Então, assim, achei muito caro a comida aqui. Tô dando 2 exemplos, mas tem várias outras paradas que são mais caras. É claro que você vai chegar no mercado, você vai ver lá que de repente tem uma coisinha que é mais cara, outra coisinha mais barata. Tem essas variações, mas de modo geral, eu vi quando eu fui no mercado e tudo que eu comprei, geralmente dava mais caro do que quando eu gastava lá na Alemanha. Então tem esse detalhe aí que você tem que ficar ligado. E isso em Portugal é muito mais barato do que os preços que eu citei na Alemanha. A alimentação em Portugal é baixíssima, porque o pessoal lá em Portugal tem um salário mais baixo, entendeu? Então não adianta o mercado português cobrar caro pelo alimento, porque não vai vender, entendeu? O português não vai conseguir comprar. Então, assim, por isso que as coisas são mais em conta lá. A questão também muito positiva que eu vejo em Portugal é a questão de você ter uns benefícios por ser brasileiro, coisa que você não vai achar em nenhum outro país do mundo. Por exemplo, você vai emigrar para Portugal, se você levar uma cartinha lá que você coisava aqui no SUS, aqui do Brasil, aqui tem uma cartinha que você pega no SUS aqui, você leva para lá, você passa a ter direito à saúde pública portuguesa. Não é uma saúde pública, assim, mil maravilha, mas dá para tu quebrar o galho uns meses. Tem gente que fica lá de modo default até na saúde pública portuguesa e dá para viver tranquilo, não é coisa assim muito ruim não. É melhor do que a do Canadá, tá? O pessoal vai pro Canadá e fala de saúde pública canadense, canadense é uma merda, é uma bosta. Todo mundo reclama de saúde pública no Canadá, você fica uma vida na fila. Lá em Portugal, pelo menos na cidade que eu fiquei, sempre fui muito bem atendido e fui atendido rápido. Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica sobre plano de saúde em Portugal. Não só a saúde pública, mas como plano de saúde lá é muito mais barato que na Alemanha. Por exemplo, eu na Alemanha, eu pago um plano de saúde que é tipo o dobro do preço que eu pagaria em Portugal. E eu tenho a metade do benefício que eu teria em Portugal. Então, assim, é muito mais vantagem a questão de saúde lá em Portugal.
Segurança, não vou nem tocar no assunto, né? Se você for comparar segurança lá de Portugal com a Alemanha, Portugal é muito mais tranquilo para se viver a nível de segurança. Até mesmo aqui do que os Estados Unidos. Eu fiz um vídeo explicando por que eu não imigrei para os Estados Unidos. Porque todo mundo pergunta, mas por que você não foi? Você não imigrou para os Estados Unidos viver de dividendos? Porque tem um vídeo lá explicando, mas mais ou menos um dos principais fatores é a segurança. A segurança aqui nos Estados Unidos é um pouco mais complicada, né? Eu, por exemplo, eu tava nessa viagem agora, eu entrei num bairro, tipo uma favela aqui, né? E, pô, eu parei no posto lá para comprar uma parada. Tinha que ver os malucos lá. O posto tinha um vidro à prova de bala pro vendedor, uns caras esquisitos na rua, entendeu? Tudo mal encarado, os malucos pareciam de gangue mesmo. Eu fiquei até meio oprimido lá. Mas eu fui assim mesmo, né, mano? Quem já andou aí em favela no Rio aí, isso aí é fichinha. Assim, é claro que a nossa violência no Brasil é muito superior do que a americana, entendeu? Mas se você for comparar o nível de violência dos Estados Unidos com Portugal, o Portugal parece um Japão, com criminalidades baixíssimas, entendeu? Então isso daí é um ponto positivo. Você anda na rua em Portugal super tranquilo, entendeu? Super tranquilo. Não vejo problema nenhum quanto a isso. E para mim um dos principais fatores que me fez sair do Brasil foi a questão da segurança. A questão da Laura, né, de poder criar a Laura num país melhor, mas também, particularmente minha, falando a questão de segurança. Porque não adianta você ter dinheiro, cara. Os caras, é que eu falo às vezes, nós estamos passando pela eleição aí no Brasil, aí você vê aqueles liberal falando, não, tem que votar no político que vai propor ali um mercado livre, não sei o que. Cara, porra, aí eu falo do Bolsonaro, o cara fala, você é maluco, Bolsonaro, não sei o que. Eu falo, porra, cara, o primeiro passo você precisa de ter segurança, meu. Não adianta você ter dinheiro e não ter segurança. Você pode ter 1 milhão, pode ter trilhões, cara. O cara chega, bota a arma em você no assalto, no sinal de trânsito, mata você e sua família. O que adianta você ter um mercado livre, ter porta aberta, um monte de empresa, tudo barato? Não adianta porra nenhuma. Então primeiro tem que resolver o problema de segurança no país. E a segurança acaba refletindo em outras coisas, como corrupção, etc e tal, entendeu? Então assim, um dos principais fatores que me fez sair do Brasil foi a segurança. E acredito que muita gente aí no Brasil também fica mais com medo disso do que... Pra mim, meu amigo, corrupção é um problema e tal, mas tipo assim, eu não sairia do Brasil por causa de corrupção. Porque eles lá que se foda-se, entendeu? Se tivesse seguro o Brasil, não tivesse violência, nada disso, é que acaba às vezes as pessoas vendo aquelas impunidades de corrupção, aí acaba refletindo no povo. O povo começa a zoeira, querer matar, roubar, fazer coisa. Então assim, a segurança é um fator primordial. Na Alemanha é bem mais seguro do que aqui nos Estados Unidos, mas não tão seguro quanto Portugal. Portugal ainda é melhor nesse ponto, entendeu? Então pontos positivos aí para Portugal. Assim, de modo geral, eu vejo muita coisa boa em Portugal. O leitor até me fez uma pergunta, que é bem específica, sobre questão de empreender. Como que você acha que é o mercado para empreender em Portugal? Você acha que vale a pena? Olha só, de modo geral, eu acho que na Europa não é um bom lugar para você empreender. Eu não vejo a Europa como assim, é um lugar que você pode ir para você montar um negócio, você vai ficar rico, vai ganhar dinheiro. Tu quer empreender, cara? Quer focar em empreender? É aqui que tu tem que vir, para os Estados Unidos. Aí você vai ficar rico. Quer ganhar dinheiro, ficar rico empreendendo? Aí você vai ficar rico. Vem pra cá, que aqui é a terra do empreendedor, meu amigo. Aqui você vai montar uma birosquinha e vai ganhar dinheiro. Lá em Portugal e na Europa como um todo, Alemanha, Londres, tudo, Irlanda que eu fiquei também, cara, basicamente não é um bom lugar para você poder empreender. O mercado é muito regulado, entendeu? O governo é muito cheio, muito burocrático nesses países. E tem uma taxa muito alta para a questão social e para a questão de emprego. É meio complicado lá. Eles não são muito fã de quem empreende, não. Então, tanto é que você vê que lá é difícil você ver lojinhas pequenas, assim, micro redes, né? Aquelas redezinhas menores e tal. Você vê geralmente aquelas redes muito grandes. Você pega, por exemplo, na Alemanha tem a DM, que é uma rede de farmácia gigantesca. Tudo lá é muito grande, entendeu? É tudo a nível nacional. Então, assim, são empresas muito grandes. Porque acaba que os pequenininhos não conseguem sair daquele limbo, entendeu? Não estou falando que não exista, tá? Você vê muito turco, árabe lá, montando seus negocinhos e tal. Você vê que o cara tá ganhando o ganha-pão ali do dia, sobrevivendo, vamos dizer assim. Vai ficar rico de fazer fortuna igual você consegue fazer nos Estados Unidos. Até mesmo aí no Brasil. Eu acho que no Brasil ainda tem oportunidades melhor para empreender do que na Europa. Acho que a nível de empreendedorismo, o Brasil, eu acho que é um país muito bom também. Apesar de toda a dificuldade que o governo faz com a gente. Eu sou empreendedor aí no Brasil, eu sei disso. O governo dificulta muito a nossa vida. Se o governo não atrapalhasse a nossa vida de empreendedor aí no Brasil, o Brasil já tinha
Se o governo não atrapalhasse, a gente já tinha passado dos Estados Unidos, para dizer a verdade. O problema é que o governo atrapalha a nossa vida. Mas assim, o Brasil, a nível de empreender, é muito bom, assim. Então, se o cara for empreender, eu não recomendaria Portugal, nem Alemanha, nem nenhum país da Europa. Ou o cara vai para os Estados Unidos, ou o cara fica aí, empreende no Brasil. Mas hoje, pela internet, cara, dá para tu empreender, dependendo do negócio, tu empreende remotamente. Eu cuido do meu negócio aí no Brasil e tô lá na Alemanha, entendeu? Tem que ir uma vez por mês, pelo menos uma vez por ano eu vou no Brasil para resolver as coisas. E dá para resolver dependendo do que você for fazer, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que inviabiliza. Então, essa questão do empreendedorismo, tem que ficar ligado nisso aí, tem que ver qual é o seu objetivo. Ah, mas é tipo assim, eu já tenho uma renda, já tenho uma grana que eu guardei, eu vivo de renda, eu queria montar um negocinho aí para complementar. Aí beleza, você quer só montar um negocinho, pagar umas continhas no final do mês, tirar um extrinha para você poder fazer uma viagem, aí tranquilo. Mas aquele negócio de empreender para ficar rico, não é aqui na Europa que você vai ficar não, entendeu? Mas se você quiser pagar só suas continhas no final do mês, aí eu acho que dá pra tu montar alguma coisinha. É claro que é um pouco mais difícil, você vai ter que ter uma noção já de mercado, né? Às vezes você chega muito cru, nunca fez nada no Brasil, não tem noção nenhuma de empreender, chega aqui em Portugal e quer fazer, eu não sei como é que é o mercado português, pode ser mais complicado do que o brasileiro, entendeu? Então às vezes de repente é melhor você fazer um teste no Brasil, montar um negócio aí, ver se você vai conseguir fazer o negócio dar certo, e aí em seguida você pode fazer um próximo next step aqui em Portugal, entendeu? Sei lá, a coisa que aí é uma coisa muito pessoal, o cara tem que avaliar. Mas de modo geral, assim, que eu vejo, aqui Portugal não é um lugar, assim, a Europa como um todo não é muito bom para empreendedorismo. Tem a questão também que eu falei da Laura, né? Mas a Laura vai crescer aí na Alemanha, ter melhores oportunidades, que esse é o meu foco. Mas tem também a situação do cara que quer ir para Portugal e o cara gosta de lá, porque tem um clima muito bom, o idioma é português e tal. Você pode colocar o seu filho em escolas internacionais, dependendo se você tiver grana, né? Porque essas escolas não são tão baratas. Você vai pagar aí, na verdade, não é nem tão caro assim também não, tá? Quem tá acostumado aí em São Paulo, Rio, BH, aquelas escolas particulares melhorzinhos um pouco aí nessas grandes capitais, você vai pagar o mesmo preço de uma escola internacional aqui na Europa. Então assim, você tem umas escolas em Portugal que são escolas alemãs, que aí o seu filho vai aprender em alemão, escolas inglesas, francesas, enfim, essas escolas internacionais que você já sai de lá e já vai direto para a faculdade, lá no país de origem, né? Tipo, por exemplo, os alemães, algumas faculdades alemãs montam escolas lá em Portugal, o filho estuda lá, quando ele se forma, para entrar na faculdade, ele vem para a Alemanha e faz a faculdade aqui na Alemanha. Só que por que eu não... Isso aí seria uma alternativa, tá? É um plano B, vamos dizer assim. Porque eu não vejo isso aí como a melhor opção. Porque quando você está ali, a criança é pequena, ela já está montando aquele network dela. Porque o network profissional e social é muito importante quando você cresce e vai entrar no mercado de trabalho. Você ter conhecidos, ter conhecimento ali de pessoas, entendeu? Então é importante você ter um bom network. E quando você está estudando numa escola em Portugal e vai fazer a faculdade na Alemanha, você quando entrar na Alemanha ou num outro país, você vai começar a montar o seu network do zero. Então é um passo atrás que você vai ter que dar, entendeu? Então se você puder botar o seu filho direto já num ambiente que ele vai seguir aquele network ali em definitivo, é melhor para ele, entendeu? Mas se não der, também não é uma coisa assim que inviabiliza. Você pode tomar uma estratégia desse tipo. Vai para Portugal, bota o seu filho numa escola internacional, que aí você sabe que pelo menos quando ele se formar, ele vai entrar numa faculdade dessa, e aí, meu amigo, aí ele segue o rumo dele. Aí ele vai ter umas oportunidades melhores aí nessa faculdade que ele for assumir lá, nesse país que ele vai assumir. Então assim, pode ser uma estratégia também, um plano B. Tem uma coisa que eu queria comentar também sobre o Canadá, né? O pessoal me pergunta, por que você desistiu do Canadá? Bom, o Canadá é o seguinte, galera, o Canadá não quer empreendedores. O Canadá, se você é empreendedor no Brasil, é empresário, tem lá, já saiu da corrida, vamos dizer, corrida dos ratos, né? Pra quem não sabe, corrida dos ratos é aquele cara que tem que ficar dependendo do trabalho para viver. Tipo, você já tem uma renda passiva aí, sei lá, um aluguel de umas casinhas, tem umas ações ali na bolsa, entendeu? Eu poderia até falar tesouro direto, mas não vou falar não, porque o cara do tesouro direto tá levando calote aí sem saber. Mas você tem umas açõezinhas ali na bolsa, uma casinha e tal, tem uma rendinha passiva aí, enfim, etc e tal, uma previdência privada que você recebe uma graninha. E aí você
Você não é um cara que o Canadá quer. O Canadá quer o cara para ir lá e trabalhar. Agora, se você é um moleque novo, casado, às vezes não tem filho e tal, ou pode até ter filho, mas você está indo lá para trabalhar. Você vai fazer uma faculdade e vai entrar no mercado de trabalho canadense. O Canadá quer esse tipo de pessoa. Se você não é esse perfil, amigo, esquece o Canadá. Tu vai entrar em um buraco. E eu não me arrependo de não ter ido para o Canadá. Eu estava conversando esses dias com um amigo meu que também não foi para o Canadá. Ele é empresário igual eu, ele acabou indo para outro país aí. Aí ele pegou e falou comigo: ô Viver, você viu o que está acontecendo no Canadá? Eu peguei e falei: não, nem quero saber mais de Canadá, cara, nem acompanho mais nada do Canadá. Ele falou: pô, cara, os caras estão reclamando direto lá na faculdade, porque os malucos estão falando que tá entrando um monte de indiano lá, os caras ficam fazendo zona, os indianos ficam fazendo zona dentro da sala de aula, não deixa ninguém prestar atenção, e liga o som alto na frente da escola, som de carro, né, e arruma uma sujeirada danada no pátio, ninguém limpa, tá mó zoeira. Aí os brasileiros foram lá reclamar com o reitor da faculdade, né, no Canadá. O reitor criticou eles, falou: não, tem que respeitar o espaço de cada um. É o direito deles fazer bagunça, né? Eu falei assim: caralho, cara, não acredito isso, mas deve ser uma faculdade isolada. Eu falei com ele. Ele: não, cara, tá acontecendo isso aí em várias faculdades lá no Canadá. Tá todo mundo reclamando dos indianos estão fazendo mó zona. E aí eu fui perguntar com a minha esposa, né, que ela faz faculdade lá, e tem muito indiano também. Tem indiano pra todo quanto é lado no mundo, né? Falei com ela: tem muito indiano lá também. Falei: como é que é os indianos lá na Alemanha? Ela falou: lá na Alemanha todo mundo fica de biquinho fechado. Se você abrir a boca na sala de aula pra fazer bagunça, meu amigo. Na verdade ela falou que teve uma única vez, no ano inteiro, que a professora chamou a atenção deles. Pegou e falou com eles que era pra eles ficar quieto. Foi a única vez, porque lá, se o professor te botar pra fora da sala de aula, você é expulso da faculdade, você nunca mais faz estudo naquela faculdade, por causa que você ficou fazendo bagunça ali na sala de aula, ficou falando, não respeitou o professor. Então lá não tem isso não. Lá, assim, os alemães, eles são muito abertos, assim, eles ajudam muito os povos árabes, aceita todo mundo, mas você tem que seguir as regras deles certinho. Porque se tu vacilar, meu amigo, sair fora do cercadinho deles, eles não tem dó não, né? Igual os canadenses, que tipo assim, vão respeitar ali o espaço de cada um. Aqui na Alemanha não tem muito disso não. Pelo menos o que eu vejo aqui é isso aí. A impressão que eu tenho aqui é isso aí. Tanto nisso quanto no dia a dia também, na rua. Não tem essa de dar mole não. A polícia aqui pega em cima e não tá nem aí não. Então assim, de modo geral, eu não estou muito arrependido de ter ido para o Canadá, e tem esse ponto também, que o Canadá também não me queria. Então eu vou para o lugar onde não me quer, para o lugar onde eu quero ter oportunidade ali de crescer, de poder montar uma família ali no lugar. Então assim, se você é um cara que é mais, que tá no mercado de trabalho e vai continuar trabalhando, aí beleza, o Canadá pode ser uma opção interessante para você. Apesar de que mesmo assim, diante de todos os problemas, eu falei com vocês, eu preferiria ir para a Europa. Porque na Europa você vai ter as mesmas condições que você vai ter no Canadá, e às vezes até melhor, entendeu? Às vezes até melhor. Então assim, porque, por exemplo, na Alemanha você vai lá, faz uma faculdade lá na Alemanha, amigo, tu arruma um emprego muito mais fácil do que no Canadá. Eu tenho amigos que foram pro Canadá e se formaram lá e tal, e acabou que o Caiguana lá foi lá para baixo. Não sei se dá para pegar lá daqui não. Tem amigos que se formaram lá no Canadá e eles até hoje não conseguiram arrumar emprego. Assim, é exceção, entendeu? A grande maioria do pessoal que eu converso conseguiram, mas teve uns lá que não conseguiram. Aqui na Alemanha é mais tranquilo, entendeu? É mais fácil de você... E eles falam que procura emprego igual doido lá, né? Mas é porque às vezes você também fica escolhendo, né? O cara, tipo assim, às vezes aparece uma oportunidade mais simples, o cara, não, isso aí eu não quero. Quero aquele perfeitinho. Pô, amigo, se tu tá imigrando, velho, o que aparecer tu pega e entra no mercado de trabalho pra formar o network que eu falei com vocês. Aí lá, de repente, você vai conhecer um cara que vai para uma outra empresa e ele vai lembrar de você e vai te chamar você, e aí você vai subir na escadinha devagar. Então, às vezes, o cara fica pensando muito nessas coisas, mas enfim. De modo geral, aqui na Alemanha, as empresas grandes, elas têm já parceria com as faculdades, então o cara, quando se forma, meu amigo, a empresa já vai lá e puxa o cara, entendeu? Então, assim, é muito tranquilo aqui o mercado de trabalho, nesse sentido. Pelo menos é o que eu tenho acompanhado aqui, é bem fácil aqui, para quem se forma aqui, né? Agora o cara que chega com diploma já de fora, aí é mais complicado, porque eles dão mais valor para quem tem uma faculdade dentro da Alemanha, entendeu? Eles dão muito valor para isso, as empresas. Não quer dizer que você não consiga chegar aqui e procurar emprego e arrumar um emprego, se você for bem qualificado. Tem um amigo meu aí do YouTube, aí, o Ivan, que ele se formou no Brasil e tal, ele veio pra cá e trampa aqui
saiu, trocou de emprego já, foi para outro melhor e tal, mas o cara é de TI, entendeu? Então o que eu falo? TI, você arruma emprego em qualquer lugar do mundo, meu amigo. TI, qualquer lugar do mundo você vai arrumar emprego. Mas de modo geral, dependendo do que você for fazer, pode ser um pouquinho mais complicado. Então acho que esses pontos aí, a gente deu para só relembrando aí. Falamos aí dos pontos positivos em Portugal, dos pontos negativos também em Portugal. Falei dos pontos positivos aqui na Alemanha, dos pontos negativos. Eu gosto sempre de citar o positivo e o negativo, né? Porque eu não sou aquele cara... Às vezes você acompanha os canais aí no YouTube aí dos malucos, e o cara vai e fala do país, né? Mas o cara fala do Canadá. Tem uns caras que na época eu tava estudando Canadá, você viu os canal dos caras, nossa, o Canadá parecia a oitava maravilha do mundo, malandro. Não tinha problema, você não vê o cara falando de mal, de nada do Canadá. Entendeu? Não tinha problema nenhum no Canadá. Então assim, comigo não tem isso não. Tem coisa que eu falo assim, ó, Portugal é melhor do que a Alemanha. A Irlanda é melhor do que a Alemanha. Mesmo eu estando na Alemanha, eu sou sincero, entendeu? Comigo aqui é papo reto. Não tem esse negócio de ficar puxando sardinha, não. Se tiver bom, tá bom. Se tiver ruim, eu desço a lenha também. Então assim, falei também do Canadá aí e dos Estados Unidos aqui. Não tem nem muito o que falar aqui não, né? O custo de vida aqui é muito alto, segurança e tal, aquela coisa e tal. Mas de modo geral, acho que deu pra gente explanar um pouco aí sobre essas ideias aí de imigração, mostrar alguns pontos positivos e negativos que eu vejo em cada país, talvez ajudar alguns aí que estejam indecisos aí para onde ir, né? É uma tarefa difícil, né? Escolher o país certo, né? Porque às vezes eu costumo falar pro pessoal, quando você nasce, né? Você não escolhe onde você vai nascer, né? Você nem nasceu naquele país, né? Agora, quando você vai imigrar, você tem a oportunidade de escolher. Então, você tem que escolher o melhor. Tem que pensar, colocar a cabeça no lugar, com calma, devagar, analisar as possibilidades, para você escolher o melhor. Porque se você escolher errado, você está sendo burro, né? Fazendo burrice. É igual uns amigos da minha esposa lá, eles falam, nossa, você é sortuda porque você nasceu no Brasil. Você pode ir... Ela falou que estava vindo para cá, para os Estados Unidos, e ela tem alguns amigos lá, que eles são da Síria. Os caras vieram da Síria e estavam lá fazendo faculdade na Alemanha. Tem uns da Turquia. A Turquia acho que nem tem tanto problema não, mas tem uns da Síria que eles não podem entrar aqui. Eles não conseguem entrar aqui, entendeu? Então assim, eles falam, pô, eu não consigo sair daqui. Eu tenho que ficar aqui para sempre. Um monte de país não me aceita, não consigo entrar num monte de país. Então, coitado, ele deu azar de nascer num lugar ruim. A gente ainda teve a sorte de nascer no Brasil, que brasileiro tem porta aberta em qualquer lugar do mundo, né? Assim, vamos dizer. Mas... de modo geral, agora que o cara está fazendo uma imigração, bota a cabeça no lugar, pensa direitinho, avalia cada opção com calma para não fazer besteira, entendeu? E é isso aí. Se alguém aí quiser comentar alguma coisa, tiver alguma dúvida aí particular sobre algum desses países que eu citei, pode mandar aí que a gente vai respondendo aí. Que eu puder ajudar, eu ajudo. E vou aproveitar o resto de férias aí, que amanhã é meu último dia aqui. Esperando a Laurinha acordar ali, a Laurinha tá tirando o cochilo como sempre. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, a gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima, valeu! Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos. Clique em joinha, deixe o seu gostei, Consegui mais inscritos, eu juro pra você que pinto meu cabelo de uma corzinha bem diferente.